No episódio de hoje, nós iremos falar sobre saúde mental coletiva. Olá, bem-vindo à nossa série Neuro Sem Neura. É uma série semanal que acontece através do canal da ProBem do CAC. Eu me chamo Gabriel Cosmo, sou formado em Música e Licenciatura pela Universidade Federal, através do Departamento de Música. Sou um membro integrante da Liana e, para que todos me vejam, eu tenho uma cor de pele branca, meu cabelo é preto, o fundo que está atrás de mim é um fundo amadeirado e do meu lado esquerdo tem um violão aqui compondo o cenário também. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre saúde mental coletiva, sobre a perspectiva do cérebro social, a partir de um caso que houve em uma escola do Recife, onde houve um surto coletivo de crise de ansiedade. Mas antes disso, nós precisamos entender o que é cérebro social. Então, vem comigo. Antes de mais nada, é interessante nós entendermos de fato o que é o cérebro social. Para você que está acompanhando esse vídeo e talvez nunca tenha ouvido falar sobre esse conceito, segundo Fiske e Taylor, eles definem o cérebro social, ou também como conhecido aqui, cognição social, como campo da psicologia social, que investiga a forma de como as pessoas compreendem as outras e a elas mesmas. Esse campo de atuação ele vai estar destinado a compreender justamente os processos cerebrais intrínsecos à vivência social, a influência coletiva e tudo que envolve a questão de pertencimento de grupo na vida dos indivíduos e na sociedade como um todo. Então, o cérebro social é perceber-se o outro, perceber-se a si próprio, perceber-se o ambiente, tudo que envolve interação social, no âmbito da parte psicológica, no âmbito da parte neural. Então, é interessante pensarmos que as interações dos organismos do ambiente vivenciadas por um indivíduo vão determinar justamente essa questão da sua resposta, das suas ações, do seu modo de se comportar. Então, o cérebro social ele vai pensar, ele vai pesquisar, ele é um conceito que vai abranger todas essas questões que envolvem nossas interações sociais, tanto com os outros, com nós mesmos, com o ambiente. Então, seria justamente a relação entre os indivíduos e o ambiente e a resposta que nós damos para isso. Então, pensarmos sobre esse conceito de cérebro social, nós também temos coisas que são muito características do cérebro social, entendendo toda a questão da interação social do indivíduo para com o outro, para consigo mesmo, para com o ambiente, através de sistemas de recompensa. Nós também podemos falar sobre a questão do pertencimento de grupo. Nós podemos falar também sobre questões de neurônios espelhos, que é algo que vai ser focado e desenvolvido aqui na discussão. O cérebro social é isso, é sobre como nós percebemos os outros, a nós mesmos e o ambiente, a partir de uma questão neural, a partir de uma questão do ponto de vista da psicologia, também do ponto de vista da neuro, como todos esses processos se ocorrem através do nosso cérebro, através da nossa mente, do nosso organismo como um todo, Então, dito isto, você já parou para pensar como se ocorre um surto mental coletivo? Como que o que acontece com uma pessoa ou um grupo de pessoas pode se generalizar e afetar mentalmente outras pessoas, outros indivíduos? Então, sobre isso, surto coletivo, ou como também é conhecido, doença psicogênica de massa, tem como característica principal a propagação de sintomas em determinado grupo sem uma causa orgânica por trás disso. Então, no dia 8 de abril de 2022, 26 alunos começaram a passar mal, tendo crise de ansiedade de forma generalizada em uma escola do Recife. É um caso raro de uma crise, de um surto coletivo de crise de ansiedade, onde eles apresentaram sintomas de falta de ar, entre outros sintomas que uma pessoa que tem crise de ansiedade sente. Alguns deles, outrora, nunca apresentaram ou nunca tiveram crise de ansiedade, mas ainda assim, mesmo sendo pertencentes até alguns de salas diferentes,
esse surto ele se generalizou. É interessante pensarmos que isso se dá basicamente quase ao mesmo tempo, onde houve uma comoção para poder atender e socorrer todas essas pessoas, todos esses alunos. E a nossa intenção aqui é avaliarmos tudo isso dentro de um contexto do cérebro social, entendermos talvez ou tentarmos achar pontos em comum de como isso aconteceu, como isso eventualmente se deu, como isso se desenvolveu. Sobre isso, nós adentramos no conceito de neurônio espelho, ou também conhecido como célula espelho. O neurônio espelho nada mais é do que um neurônio que dispara quando um animal realiza determinada ação ou quando ele vê outro animal executando a mesma ação. Sendo assim, o neurônio espelho ele imita o comportamento de outro animal como se ele próprio estivesse realizando aquela ação. Ao observar, inconscientemente o neurônio ele dispara e já imita aquela determinada ação. Então é comum que dentro do comportamento humano, dentro do comportamento social, o indivíduo ele aprenda através da imitação. Mas essa imitação, segundo o neurônio espelho, segundo esse conceito de neurônio espelho, ela acontece de forma inata, sem que seja algo premeditado. Ao observarmos aquela ação, automaticamente o nosso cérebro já dispara esse neurônio e automaticamente nós já estamos fazendo inconscientemente aquela ação, mesmo que na esfera mental. E quando nós trazemos esse conceito de neurônios espelhos para as relações humanas, é interessante pensarmos que é algo crucial para o comportamento humano, sendo que esses neurônios eles são ativados a partir do momento que nós observamos a outra pessoa, nós observamos o outro, nós observamos o ambiente. O mais impressionante, o mais interessante nisso tudo é que, de fato, esse espelhamento não depende obrigatoriamente da nossa memória. Ao observarmos um movimento complexo, por exemplo, que a gente nunca fez antes, que nós não temos memória muscular daquilo, nem nenhum tipo de memória, automaticamente o nosso cérebro ele vai procurar parâmetros, ele vai procurar uma forma dentro do nosso sistema que corresponda àquela ação, para que a gente possa estar executando, possa estar imitando de forma inconsciente aquilo que nós vemos, sentimos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós ouvimos. E isso, claro, trazendo para a esfera de que o nosso cérebro ele vai tentar imitar isso, e já há uma imitação antes mesmo da gente realizar uma ação. O nosso cérebro já imitou, ele já produziu essa simulação, essa imitação. Mas claro que isso também se refere, ou isso se dá dentro de um fazer prático, né? Muitas vezes quando nós vemos algo, nosso cérebro já imitou conscientemente e automaticamente, dependendo da situação, do caso, do momento, isso vai tentar, o cérebro, o corpo, ele vai tentar reproduzir esse tipo de comportamento em questão. Então, o conceito de neurônios espelho é um conceito que está dentro dessa concepção de cérebro social, onde nós precisamos entender que o cérebro social é justamente isso, é entender o outro, entender o meio, entender o ambiente, entender como isso influencia e como isso pode gerenciar e transformar as nossas relações humanas. Então, ao entendermos todos esses processos, nós podemos entender de fato como se portar ou como antecipar o nosso comportamento mediante a determinadas situações. Mas para isso é necessário que a gente possa ter essa compreensão primária do que é cérebro social. Então, é importante salientar esse crescimento que está acontecendo de forma exponencial no que se refere a atendimentos no âmbito de questões de crise de ansiedade e etc. Sobretudo no período pós-pandêmico, e esse número teve um aumento considerável. Mas é importante entendermos tudo o que acontece no meio, tudo o que acontece em nossa volta, porque isso vai nos afetar de alguma forma, até de forma inconsciente. Isso pode nos afetar, como foi o caso em questão dos estudantes, né, que tiveram esse surto coletivo. Então, a partir desse contexto de cérebro social, sobretudo no âmbito dos neurônios espelho, é interessante pensarmos o que isso pode ter afetado, o que isso pode ter desencadeado uma percepção inconsciente nas pessoas que estavam sentindo ou que porventura
viam as outras pessoas sentir aquele surto, aquela crise. Eles começaram, de certa forma, talvez a partir do processo de neurônios espelhos, sentir aquilo. O cérebro ele simplesmente começou a imitar de forma inconsciente, através também de uma questão de pertencimento de grupo, no âmbito coletivo, no âmbito social. Eles começaram a ter essa questão de uma percepção, de um sentir de forma até inconsciente, e isso desencadeou de certa forma de forma generalizada aquele evento lamentável, né? Então é interessante pensarmos nesse âmbito dos neurônios espelhos justamente por isso, porque o cérebro ao ver uma determinada ação ele imita. Então, sobretudo pessoas ou estudantes no caso que estavam numa pilha de estresse, saindo num período pós-pandêmico, também estudantes que estavam em semana de prova, estavam sobretudo com a série de estresses. Então isso se desencadeou, se generalizou, se explodiu, e ao explodir o cérebro, provavelmente através de um processo do cérebro social, de neurônios espelhos, olhou, desencadeou também na outra pessoa, e assim foi desencadeando em uma pessoa. Então é interessante pensarmos nisso, e a dica que fica após esse bate-papo é justamente procurar sempre especialistas para poder tratar de eventuais problemas que envolvam a nossa saúde mental, porque é importante, porque cada vez mais, a partir de uma sociedade imediatista, a partir de uma sociedade consumista, a partir das configurações que vão se desencadeando na nossa sociedade pós-moderna, é cada vez mais comum que se tenha questões como essa acontecendo, onde pessoas estão doentes, mentalmente falando, no sentido da sua saúde mental, onde pessoas, através dos processos de estresse, de trabalho, de locomoção, da dificuldade de certa forma de prosperar, na dificuldade de alcançar objetivos, na dificuldade de se ter uma qualidade de vida. O Brasil em si, ele é o país com maior índice da América Latina que tem problemas envolvendo a questão de crise de ansiedade. Então são em torno de 19 milhões de pessoas que sofrem com esse problema. Então é interessante que nós procuremos cuidar da nossa saúde mental. Então, pessoal, é importante cuidarmos da nossa saúde mental. É interessante entendermos como se dá questões de problemas de saúde mental a partir de uma visão da neuro, a partir de uma visão psicológica também da coisa, mas tudo isso possa servir para nós entendermos e compreendermos e também podermos fazer algo a respeito daquilo. Que o cérebro, um dos conceitos do cérebro social, né? Entendermos o ambiente, entendermos as pessoas, entendermos o ambiente e nos anteciparmos a essas questões. Então, sobretudo que nós possamos cuidar da nossa saúde mental, e espero que vocês tenham gostado, vocês tenham ficado até aqui. Então, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.